Todos nós sabemos que o Brasil ele não tem tanta força nos Jogos Olímpicos. A gente sempre fica atrás das grandes potências mundiais e mesmo sendo uma das maiores populações do mundo, a gente fica atrás de países com território e com a população muito menor que a nossa. E ainda assim, o Brasil sendo tão grande e tão gigantesco, a gente não consegue nem ficar entre os 10 melhores do mundo nas Olimpíadas e nos esportes no geral. E isso porque nas últimas Olimpíadas o Brasil ele bateu 2 recordes de si mesmo. Em 2016 a gente ficou em 13º e nas Olimpíadas de 2020 o Brasil ficou em 12º lugar. Essa marca em si, ela não é tão ruim, porque ela já está na frente de todos os outros países aqui da América do Sul. Mas porque países que são tão pequenos, eles conseguem resultados mais grandiosos do que o do Brasil. Sejam bem-vindos ao Manual do Esporte e hoje eu quero que você entenda o porquê o Brasil ele não é um dos melhores países no esporte no geral, principalmente nas Olimpíadas, que é um lugar onde a gente tem um parâmetro geral esportivo. E como de costume, verifica a sua inscrição aqui no nosso canal. E no final do vídeo, não esquece de deixar o seu like se o nosso vídeo ele te agradar. A verdade é que o Brasil ele é bastante destacado esportivamente aqui dentro da América do Sul. Mas quando a gente expande aqui para a América inteira, a gente já fica atrás de Estados Unidos, Canadá e alguns outros países. Mas se a gente colocar em uma escala mundial, o Brasil ele vai lá para baixo. É claro que depende muito da modalidade esportiva, mas em um âmbito geral, nosso desempenho ele não é tão satisfatório assim. E claro, já tivemos muita época de ouro no esporte brasileiro, muita geração de ouro, como por exemplo foi o caso do Guga no tênis, do Ayrton Senna na Fórmula 1, da Seleção Brasileira de Basquete Feminino lá no ano de 94, o Gabriel Medina no surf. Mas quando essa geração ela vai embora, o Brasil ele acaba voltando a estaca zero, mostrando que o desempenho ele é completamente instável. Ou seja, uma geração boa vai embora, não tem outra para substituir. O contrário dessa situação acontece no time de basquete americano, onde não existe um problema, uma boa geração está se aposentando, porque já tem outra de alto rendimento vindo para suprir essa necessidade e continuar no topo do mundo. Mas o argumento da maioria das pessoas é: no Brasil falta investimento no esporte e também falta apoio. Embora muitas pessoas falam isso, poucas sabem de fato o que é. E agora eu vou explicar para vocês o que de fato é o investimento no esporte. Quando a gente fala sobre investimento, isso significa que alguém, ou no caso o governo principalmente, deveria enviar um dinheiro para determinada área. Aqui no caso a gente está falando de esporte. O investimento ele funciona mais ou menos assim. O governo repassa esse dinheiro para o setor esportivo e o setor esportivo vai ter que fazer o esporte acontecer. Claro que de forma resumida é isso. Existem algumas modalidades de investimentos esportivos. Uma foi a que a gente acabou de falar, o governo mandar dinheiro, e a outra é uma empresa investir o seu capital em algum atleta ou clube ou em alguma coisa esportivo, porque isso pode gerar algum retorno financeiro para ele no futuro. Um exemplo desse tipo de investimento é as empresas que investem em uniformes esportivos, outras no cenário esportivo e por aí vai. Por exemplo, aqui no Brasil foi investido 500 milhões em infraestrutura no ano de 2021. Já nos Estados Unidos, eles investiram 4 bilhões de dólares no esporte no geral. Eu tenho certeza que nesse momento você tem 2 dúvidas aí na sua cabeça. E a primeira dela é: para onde foi esses 500 milhões? E a segunda é: como os Estados Unidos eles conseguem investir tanto dinheiro e também ter tanto resultado? É porque aqui no Brasil, o modelo de investimento, ele é um investimento geral para o setor esportivo, ou seja, o dinheiro ele chega na mão de um determinado grupo de pessoa e esse grupo de pessoa, como eu falei ali em cima, vai fazer o esporte acontecer. E nem sempre essas pessoas elas têm preparo para fazer esse tipo de coisa e não existe também uma cobrança de resultado, ou seja, o dinheiro chega, mas não existe uma cobrança nos resultados que aquele investimento ele vai gerar. Logo, a qualidade de tudo isso cai muito e sem contar que o investimento ele não é tão gordo assim e isso porque a gente nem colocou
as corrupções que a gente sabe que tem aqui dentro do nosso país. O investimento americano ele já é um pouco diferente. Diferente do Brasil, o investimento ele vai para um marketing esportivo. Ou seja, o governo ele direciona esse dinheiro para o marketing esportivo, para patrocinadores de atleta e também para faculdades que dão bolsa para atletas atuarem lá dentro. Sendo assim, a publicidade esportiva recebe um dinheiro e divulga cada vez mais o esporte. Cada vez mais pessoas começam a consumir aquele esporte, deixando ele cada vez mais rentável e sustentável para aquela pessoa que está atuando no alto rendimento. Outros países que também ficam no topo do quadro olímpico também seguem esse modelo com algumas variações. E claro que os Estados Unidos não é um mar de rosas onde todo mundo tem super condições de ser um atleta de alto rendimento. A única coisa que eu estou querendo dizer aqui é que o modelo acaba entregando muito mais do que o nosso. Aqui no Brasil esse dinheiro ele cai no colo de pessoas que nem sempre vão ter um preparo e também nem sempre vão ser cobradas corretamente para utilizar esse dinheiro. No entanto, investir somente no esporte, como a maioria das pessoas fala, não é uma solução. Somente investir não é uma solução. É claro que investir é extremamente importante e sem investimento nada acontece. Mas somente investir não vai ajudar. É necessário algo a mais do que isso também. E também observem uma coisa. Aqui no Brasil tem um problema sério com profissionais da área de educação física. Tanto é que muitas pessoas que vão às academias falam que os professores eles só vão lá para ficar olhando as meninas e tudo mais. E cara, se você é professor de educação física ou trabalha nessa área e tá vendo esse vídeo, não fica ofendido, porque eu também sou dessa área e os consumidores do nosso serviço reclamam muito da maioria da postura dos profissionais da área de educação física. A gente não tá falando que todos são dessa forma, mas uma grande parte é, e as pessoas já perceberam isso. Embora não pareça, isso também ajuda o esporte a cair muito aqui no Brasil, porque o professor de educação física, ele é a ponte para conseguir talentos e para mais pessoas chegarem no esporte. E sabemos também que tem poucos profissionais da área de educação física que sabem trabalhar com alto rendimento. A maioria das pessoas que se formam em educação física apenas conseguem trabalhar dentro de academias e não trabalhar com modalidades esportivas de alto rendimento. E um outro fato que puxa mais ainda o Brasil para baixo é as burocracias governamentais. Para você patrocinar um atleta é extremamente burocrático. Para você receber um Bolsa Atleta é mais ainda. E também dê uma olhada em como o governo e as pessoas vivem nesses países que estão no topo das Olimpíadas. Pode não ser um mar de rosas, mas as pessoas que vivem lá estão vivendo melhor do que aqui no Brasil. O ser humano ele tem as suas necessidades primárias, sendo alimentação, sendo sexo, segurança. E depois de tudo isso, a gente vai tentar pensar em alguma outra coisa e uma delas pode ser o esporte. Ou colocar o filho para praticar um esporte. E aqui no Brasil, muitas pessoas estão focadas em somente sobreviver. Aí fica difícil. Porque entre você comprar uma cartela de ovo para você almoçar com a sua família e pagar uma passagem para o seu filho ele ir treinar, eu não preciso nem dizer o que vai ser mais importante. Infelizmente, essa é uma triste realidade aqui dentro do nosso país. Então a gente chegou aqui a algumas conclusões. E a primeira é, investir é extremamente importante, mas não é só isso que vai fazer o esporte crescer aqui no Brasil. Porque se você entregar bilhões de reais no setor errado, para as pessoas erradas, nada vai acontecer. É necessário investir da maneira correta. E também tem que visar investimento que o atleta ele não fique dependente do governo durante toda a sua carreira. O atleta ele também tem que ser independente. A segunda é que sem técnico e sem pessoas preparadas para gerir o esporte também não vai rolar. E a terceira, e não menos importante, é que mais importante que o esporte é sobreviver. Tá bom, entendi tudo isso, mas é possível a gente conseguir mudar essa realidade?
Sim, é possível. Sempre a minha ideia aqui no canal é evitar tomar partido político. No entanto, uma coisa que ajudaria muito o esporte nacional é a mudança na forma dos investimentos, exigindo resultados das pessoas que pegam esse dinheiro e tudo mais. É claro que não é só isso. E tem várias e várias outras coisas que a gente pode fazer para melhorar o esporte nacional. Porém, o vídeo ele ficaria muito longo se eu fosse falar pelo menos metade. Então deixa aqui nos comentários se você quer uma parte 2 desse vídeo. E não se esqueça de verificar a sua inscrição aqui no nosso canal e deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Valeu, até o próximo vídeo.